Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 76 de 180. Na propaganda eficaz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 76 de 180, na propaganda eficaz. Esse título, dado por Emmanuel, ele então utilizou esta passagem que foi dita por João Batista e foi escrita por João no capítulo 3, versículo 30. Quando ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa colocação é de suma importância para a gente poder refletir. E Emmanuel nos vai dar aqui uma compreensão mais ampla desta passagem.
Ele diz que há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Realmente, quando o cristão percebe o grande conteúdo que é o Evangelho de Jesus, ele quer ali propagar, passar para os outros aquela orientação, aquele conteúdo que é fundamental na vida de todos nós. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Diz aqui que esses discípulos que foram confortados pelo pão espiritual de Jesus, ou seu Evangelho, ele vai se esforçar para discípulos novos sejam conscientizados, estender esse conhecimento para outros. E continua, mas nem sempre acertam na tarefa. Olha, já é um alerta para nós, porque não cabe nós falarmos do Evangelho de Jesus simplesmente. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. Diz ele aqui que muitas vezes, quando nós descobrimos o Evangelho de Jesus, queremos então estendê-los para outras pessoas. Mas aí, muitas vezes, nós estamos ainda com impulsos fortes, nós estamos cheios de uma energia que não vai convencer ninguém, não vai ajudar ninguém. E aí nós nos tornamos exigentes e muitas vezes precipitados e reclamando colheitas prematuras. Vejam bem, nós aprendemos uma pequena parte do Evangelho e colocamos talvez ali uma pequena parte em nós. Mas quando nós vamos passar esse Evangelho para as outras pessoas, nós somos exigentes, movidos por impulsos fortes e precipitados. Emmanuel está nos colocando um esclarecimento realmente interessante. E nós vamos reclamar colheitas prematuras. Isto é, uma vez que essa pessoa convive conosco, por exemplo, nós levamos o Evangelho para ela. E aí ela continua ainda com muitos hábitos, assim como nós também. Hábitos ruins. E aí nós vamos reclamar da pessoa o fato dela ainda não ter vencido aquele hábito ruim. Há muitas pessoas que fazem isso. Ao invés de ver os hábitos negativos dele, ele quer falar dos outros, como sempre. Continua, o Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. Ele está nos colocando que os ensinamentos estão dentro do nosso Evangelho de Jesus. Ele diz que assertivo de João Batista, nesta passagem, é significativo e realmente é muito importante. Ele traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Ele está informando para nós que nesta passagem de João Batista, ali contém todo o programa para que nós, que nos denominamos precursores do Mestre, possamos agir com nossos corações para com essas pessoas às quais que nós vamos levar a palavra de Jesus. Ele enfatiza, não vale impor os princípios da fé. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos impor uma coisa que a pessoa ainda não amadureceu. Ela que tem que amadurecer para entender aquele princípio de fé.
E diz ainda que a exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Emmanuel faz uma colocação para nós vermos se nós não agimos dessa forma. Quando nós exigimos do outro, mesmo que de forma indireta, isto está nos revelando. Porque se nós criamos polêmicas, nós estamos nos destacando como polemistas, ou seja, pessoas que gostam de polêmicas. Se nós estamos com discussões intempestivas, discussões fora da hora, do momento, sem sentido, nós estamos acentuando como discutidores que somos. Nós gostamos de discutir as coisas. E não é aí, não é nesse ponto que nós vamos levar o evangelho para a pessoa. E, na verdade, ninguém muda ninguém. Isso é muito importante. Não está escrito aqui. Mas, desculpe, ninguém vai convencer ninguém. Nós temos que dar elementos para a pessoa, assim como nos foi dado também, para que possa amadurecer esses ensinamentos e um dia nós acordarmos. E cada um tem o seu momento de acordar. Ninguém vai acordar ao mesmo tempo do que o outro. Não existe isto. É necessário que nós possamos ter esse entendimento de que cada um, o seu momento vai chegar. Na continuação, ele diz que puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Ele está dizendo que aquelas pregações puras fazem belos oradores. É necessário que nós atentemos para isso. Ele diz que, claro, que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Chegamos aqui a um ponto de suma importância. A orientação e o esclarecimento do ensino de Jesus é para que nós façamos como João Batista fez. Que o Espírito de Jesus cresça em nossas vidas. O que é crescer em nossas vidas o Espírito de Jesus? É o seguinte: revelar o Senhor na própria experiência diária. É a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Quando nós temos pensamentos, palavras e atitudes, se elas estão embasadas no Evangelho de Jesus, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Porque as pessoas vão perceber que nós temos um conteúdo que nós praticamos. Nós pensamos, nós falamos e nós fazemos. Por isso que é de suma importância absorver o conteúdo. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Ele reforça exatamente o que já foi dito, que se nós queremos melhorar a nossa fé, nós temos que lembrar que o Mestre precisa crescer, ele precisa estar mais presente em nossos atos, palavras e pensamentos, para com aquelas pessoas que nos cercam. E assim ele conclui que somente nessa diretriz
é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Aqui ele encerra com a frase linda. Ele diz que somente nessa diretriz que foi dita é possível atender a Jesus, a servir os seus semelhantes, curando-se também a hipertrofia congenial do eu. Quando eu penso em servir a meus semelhantes, de todas as formas, não é só dando alguma coisa material, mas como uma palavra amiga, uma orientação, eu estou, na verdade, ao mesmo tempo, curando a minha hipertrofia do eu, egoísmo. É tudo isso que nós temos que fazer para a nossa própria autocura. É amar o próximo como a si mesmo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.